Então, pessoal, hoje a gente vai começar uma outra aula. Faz tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Voltamos aí agora das férias e eu mudei um pouquinho o meu estilo de aula. Espero que vocês gostem e também vou gostar um pouco, gostaria que vocês dessem suas opiniões. Então, hoje a gente vai falar sobre movimento circular. Eu estou aqui aparecendo, legal. Agora eu vou manter um contato melhor com vocês porque agora eu vou aparecer durante as aulas. Então, quero saber o que que vocês vão achar disso tudo para melhorar a qualidade da aula para vocês, certo? Então, agora que eu dei essa introduçãozinha, a gente vai começar a falar mesmo sobre sobre o nosso conteúdo, certo? Que é movimento circular. Então, vamos lá. O que que vai ser? Primeiro, para a gente começar tudo, a gente precisa definir o que que é movimento circular, certo? Mas antes, a gente precisa saber o que são grandezas angulares e grandezas lineares. Porque tem esses dois tipos de grandeza, que são as grandezas angulares, que são diferentes das grandezas lineares. Mas o que são essas grandezas lineares? As grandezas lineares, elas são o que a gente estudou até agora. Que aí, por exemplo, vai ser a distância entre dois pontos de uma linha reta, certo? É o que a gente estudou até agora, certo? Agora, as grandezas angulares, elas são grandezas que dependem de um ângulo, ou seja, elas são grandezas referentes a um movimento circular, certo? Tá, mas o que que é essa palavrinha aqui? Ângulo. Vocês provavelmente já devem ter visto isso em matemática. E só que eu vou dar uma retomada breve no que seria ângulo e dentro da parte da física do movimento circular, certo? Então, a parte do movimento circular, o ângulo, a gente vai trabalhar com ele pensando da seguinte forma. Vou fazer aqui. O ângulo aqui no nosso caso, eu peguei essa imagem aqui de uma circunferência para a gente trabalhar com ela. O ângulo vai ser esse θ aqui, que ele representa o valor de abertura desse arco. E esse arco ele vai ser dividido de forma bem interessante. Por quê? Ele pode ser dividido em graus. Opa, graus Celsius não. Em graus. Que aí, para uma circunferência, vai ser 1 grau sobre 360. Por quê? Ele divide toda a circunferência em 360 espaços iguais. Para quando a gente conseguir fazer uma volta completa nela, a gente vai ter uma volta de 360 graus, certo? Esse R, esse R aqui, isso aqui é igual ao nosso teto. Esse R da circunferência é o raio dela, certo? Esse C vai ser o nosso centro da circunferência. E esse S é uma informação bem importante, porque esse S vai ser a nosso comprimento, o nosso comprimento do arco de circunferência, certo? Porque isso aqui, quando a gente for falar agora da nova medida, que é os radianos, vai ter um papel muito importante dentro dos radianos e também dentro do movimento circular, certo? Aqui, a gente tem esses aqui, agora, que é o nosso radiano. Aqui a gente trabalhou com graus,
Agora, aqui embaixo, a gente vai trabalhar com radianos. O que que é o radiano? Opa, tem a nomenclatura assim. Na verdade, ele é com a letra minúscula. Radianos. Essa é a unidade, a gente chama de rad. E o que que vai ser? O radiano é o quê? Você tem um radiano quando você tem o comprimento aqui igual ao raio da circunferência. Quando você tem essa relação entre as duas grandezas, aqui esse arco equivale a um radiano. A partir disso, a gente consegue ter uma relação muito interessante de uma regra de 3, que é o quê? Que um radiano equivale a R no comprimento e θ radianos, que seria o nosso ângulo aqui de cima, esse ângulo aqui, é igual, opa, calma, θ radianos, equivale a S, certo? Porque é o nosso comprimento. A partir disso, a gente vai sair de uma relação que é o quê? 1 sobre θ é igual a R sobre S. Então, S, que é o nosso comprimento, é igual a θ vezes R. Isso aqui eu vou até fazer de uma cor diferente, porque isso aqui é uma informação bem importante. É extremamente importante essa informação, porque a gente vai usar essa relação aqui, mais à frente em explicações de outras grandezas. E também a gente tem que o θ é igual a S sobre R, certo? Aqui, só que a gente tem que lembrar, nesse caso aqui, que o θ nosso vai estar em radianos, certo? A gente não pode esquecer disso. Isso aqui é uma informação que é bem importante a gente frisar e a gente saber, correto? Agora, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é uma outra relação, que é qual relação? A gente viu aqui que esse S tem uma relação com o nosso θ e os nossos radianos, certo? Então, a partir disso, a gente sabe que para uma circunferência completa, o comprimento dela vai ser o quê? Se a gente pensar em 360 graus, o nosso S vai ser igual a 2πr. Isso aqui pela definição de comprimento de circunferência, certo? Agora, a gente tem essa informação aqui, que S é igual a θ vezes R. Opa, Rzinho aqui ficou feio. Θ vezes R, correto? Então, a gente pode fazer uma relação entre esses dois. A gente iguala essas duas equações. Então, a gente vai ficar com 2πr igual a θr, que aí, a partir disso, a gente pode ter o quê? Passando esse r dividindo, a gente sabe que θ é igual a 2π radianos. Só que a gente sabe que esse θ nosso, ele está equivalendo a 360. Então, 360 graus é igual a 2π radianos. Certo? Então, agora, a gente está sabendo isso, por quê? Eu coloquei aqui que o nosso θ vai ser igual a 360. Porque, como eu disse, a gente está considerando a circunferência completa, o comprimento da circunferência completa. Aí a gente tem essa relação, que é 360 igual a 2π radianos, certo? E a partir dessa igualdade aqui, a gente pode descobrir a transformar qualquer ângulo que esteja em graus para radianos e qualquer ângulo que esteja em radianos para graus, correto? Agora, a gente vai pensar em espaço angular. O que vai ser esse espaço angular? Deixa eu só escrever aqui a parte de espaço angular.
o nosso espaço angular, ele vai ser esse espaço S, certo? Esse espaço S em relação ao nosso θ. Esse θ aqui nosso vai ser o nosso espaço angular. Esse aqui é o espaço linear referente ao nosso espaço angular, certo? Então, o θ, que é o nosso espaço angular, também conhecido como fase. Certo? Então, esse nosso θ vai ser o nosso espaço angular referente ao nosso espaço linear S. E a gente já tem da relação daqui de cima que θ é igual a S sobre R. Lembra que eu falei? A gente vai usar bastante essas relações aqui de cima. De S igual a θ sobre R, quer dizer, de S igual a θ vezes R e θ igual a S sobre R. A gente vai usar bastante essas relações para trabalhar com os movimentos circulares, certo? Porque eles são um movimento bem particular. Então, agora, a gente falou já o que é o espaço angular e o espaço linear, já definiu bem o que é cada coisa, só que tem uma coisa faltando. Quando a gente vê sempre alguma forma nova de movimento, o que a gente vê? A gente vê velocidade. Então, agora a gente vai ver a velocidade escalar angular, certo? A gente tem aqui a nossa velocidade escalar angular média. E o que vai ser essa velocidade escalar angular média? Ela pode ter um nome bem grande, mas é bem tranquila. Por quê? É como uma velocidade escalar média. Só que aqui a gente vai trabalhar com ângulos, entenderam? A gente vai trabalhar com isso aqui, com o nosso θ, certo? Então, o que a gente tem aqui, no caso? A gente vai, imagina uma partícula saindo do ponto zero, ela no tempo 1. No tempo 1, ela está aqui no espaço T1, certo? E no tempo 2, ela está aqui no espaço T2. Quando ela está no tempo T1, ela tem uma relação, o nosso espaço angular aqui vai ser θ1, e quando ela está no tempo T2, o nosso espaço angular vai ser θ2, certo? Aqui a gente tem uma diferença de espaços, um espaço final e um espaço inicial, certo? O que vocês pensam? Ah, simples. A gente quer a velocidade. A nossa velocidade angular, ela é dada por, por essa letra, que é sigma, certo? Então, a gente vai ter que sigma é igual a uma variação de espaço, que no nosso caso é espaço angular. Então, vai ser Δθ dividido por um tempo, que vai ser o nosso ΔT, certo? A gente tem isso já definido simplesmente pela observação, correto? Agora, a gente vai pensar em uma forma de relacionar o nosso espaço angular, nossa velocidade angular, com a nossa velocidade escalar linear. Ó, a gente sabe que S é igual a θ vezes R. Então, ΔS é igual a Δθ vezes R, certo? Então, a gente não pode dizer aqui, pensando em velocidade média linear, que é ΔS sobre ΔT, ΔS, isso. O nosso ΔS é Δθ vezes R, isso. Porque a gente tem essa relação, isso aqui dividido por ΔT. Ah, agora tá certo. Isso aqui é o nosso ômega, que é a nossa velocidade angular, certo? A partir disso, a gente vai ter a relação de velocidade média linear igual a nossa velocidade angular vezes um raio, certo? E a gente passando isso aqui
Dividindo, a gente tem que a nossa velocidade angular é igual à velocidade linear média dividido por R. Correto? É só para ter uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Isso aqui vai estar no SI, radianos por segundo, certo? Desculpa a confusão, eu me confundi um pouquinho aqui. Aí, pronto. É isso. Essa é a relação que a gente tem para fazer uma igualdade com a velocidade, para fazer uma igualdade com a velocidade linear e a velocidade angular, certo? Agora, a gente vai pensar na aceleração, porque se ele tem um movimento, ele tem uma aceleração, correto? Agora, a aceleração, a gente vai ter a nossa aceleração angular média. Pá. Beleza. A nossa aceleração angular, ela vai ser, a gente vai ter que pensar do mesmo jeito que a gente pensou para a nossa velocidade angular. A gente tem aqui um móvel que está na posição T1 em um tempo 1 com uma velocidade sigma 1, certo? E em um tempo T2, ele vai estar com a velocidade sigma 2, certo? A gente tem uma variação de velocidade e a gente tem uma variação de tempo. Logo, definição de aceleração. Variação de velocidade sobre a variação do tempo, correto? Então, a gente tem aqui a nossa aceleração angular, que vai ser dada por delta sigma dividido por delta t. Essa é a nossa velocidade angular. Simples assim. Ele teve uma variação na velocidade e a gente dividiu pela variação do tempo, que ele levou para ter essa variação de velocidade, certo? Agora a gente vai fazer a relação entre a aceleração angular e a aceleração linear, beleza? Agora, a gente pensando que a nossa velocidade é igual a aqui de cima, ó. A gente vai usar essa relação aqui de cima, aqui embaixo, tá? Essa relação a gente vai usar aqui, que é o quê? A gente tem que nossa velocidade linear é igual à nossa velocidade angular vezes o raio, certo? Então, o nosso ΔV é igual a opa, delta sigma vezes R, certo? Então, da definição que a gente tem de aceleração linear, a gente sabe que a nossa aceleração é dada por ΔV dividido por ΔT, certo? Então, aqui a gente pode usar essa relação do ΔV. A gente iguala isso e a gente vai saber que a nossa aceleração é igual a delta sigma vezes R dividido por um ΔT. A gente sabe, aqui de cima, que isso aqui é o quê? Isso aqui representa a nossa aceleração angular média. Então, a gente tem que a nossa aceleração linear é igual à nossa aceleração angular média vezes o raio. Então, a gente pode também, a partir disso, de mandar esse raio dividindo, a gente sabe que a nossa aceleração linear vai ser, a nossa aceleração angular vai ser igual à nossa aceleração linear dividido pelo raio. Essa aqui é uma relação também muito importante, que vai ser bem usada, certo? Então, vou deixar ela destacada aqui. A nossa unidade para essa grandeza no SI vai ser o quê? Radianos por segundo ao quadrado.
correto? Porque é um tempo, a gente dividiu duas vezes pelo tempo, então a gente vai ter o tempo ao quadrado, como a gente fez nas nossas grandezas lineares. Entenderam? Sempre tem a relação para fazer a dedução das fórmulas, tanto lineares quanto para angulares, é a mesma, só que a gente muda o nosso referencial, correto? Agora, não sei se vocês perceberam também, a gente tem uma outra grandeza dentro dessas, que é quando esse movimento se repete. Por exemplo, quando tem um relógio aqui e ele vai mudando o ponteiro, ou então uma roda mesmo de um carro rodando, aquilo ali é o movimento circular. E ele tem um período ou uma frequência. Mas o que é período e frequência? Agora eu vou explicar para vocês o que é período e frequência. Pá, certo? A gente vai ter o quê? O período e a frequência. O período, ele é quando a gente tem um movimento que ele é cíclico. O que é um movimento cíclico? É que a gente tem características que se repetem depois de um certo intervalo de tempo, certo? Aí, o nosso período, que é representado por T maiúsculo, é quando é o tempo que é necessário para que aconteça a repetição, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem uma roda e ela tá, ou então a gente tem essa caneta. Imagina essa caneta, ela está nessa posição aqui inicial. Aí ela vai, voltou para a posição inicial. Esse tempo que ela levou para voltar para a posição inicial é chamado de período, certo? E aí ela continua da mesma forma, porque é um movimento periódico, vai continuar acontecendo a mesma coisa. E aí, quando ela volta para o ponto inicial pela primeira vez, é o tempo que ela levou. Isso se chama período, correto? Então, a gente tem aqui isso aqui como período. Agora, a gente tem uma coisa que chama frequência, que é representado por F. Frequência vai ser o número de repetições por unidade de tempo. Bem intuitivo, certo? Em um determinado, a gente determina um tempo e quantas repetições teve ali, certo? Aí, isso é representado por N, sendo o número de repetições, sobre o nosso ΔT, que é uma variação de tempo. Pá, repetições, pô. Repetições, certo? Aí, tem uma coisa bem interessante. A unidade dessa frequência, ela é ciclos por segundo, certo? Porque é o número de ciclos, número de repetições. Então, a nossa unidade vai ser ciclos por segundo. Porém, no SI, isso tem outro nome. Também é conhecido como Hertz, dentro do SI, correto? Ou rotações, ou então rotações por segundo. Mas dentro do SI é chamado de Hertz, certo? Agora, esse nosso N igual a 1. A gente vai ter o tempo necessário para que aconteça uma repetição, ou seja, a gente vai estar trabalhando com o nosso período. Então, se o N, o número de repetições, for igual a 1, a gente vai ter que F é igual a 1 sobre T, ou T é igual a 1
sobre F. Essa aqui é uma relação bem importante também. Então é legal a gente ter ela bem firme na cabeça, porque ela vai ajudar bastante a gente a resolver questões que não dê tanta informação, certo? Então, mas aqui vocês assistindo a aula, vocês devem ter percebido algumas relações. Por exemplo, qual que é a relação entre a nossa aceleração linear e a nossa aceleração angular? A diferença é que a aceleração angular está sendo multiplicada pelo raio. Aqui, nossa velocidade angular está sendo multiplicada pelo raio, e aí temos a igualdade com a velocidade linear. Aqui, também, a gente tem o nosso espaço linear, que é igual ao nosso espaço angular, multiplicado pelo raio. Ou seja, isso é uma propriedade. Qual propriedade? De que, quando a gente tem uma grandeza angular, se a gente multiplica ela pelo raio, ela se torna uma grandeza linear. Isso aqui acontece. Por exemplo, a gente tem aqui os nossos radianos, que vai ser a nossa grandeza angular, o nosso espaço angular, multiplicado pelo raio, a gente vai ter o nosso espaço linear. A mesma coisa com a velocidade linear e a aceleração linear. A gente multiplica a aceleração angular pelo raio, a gente tem a nossa velocidade, a nossa aceleração linear, certo? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou disponibilizar esse PDF aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de aula e gostaria que vocês dessem suas opiniões. Se tem alguma coisa para melhorar, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula. Fiquem em casa, cuidem-se e lavem as mãos. Até a próxima.